Boa noite, Deus seja louvado. Deus abençoe sua vida, que Deus prospere sua casa, que Deus proteja você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que Deus prospere tudo aquilo que você tocar, todo negócio, teu ministério, tudo aquilo que você for empreender, cada projeto que tiver no seu coração, que a graça, a misericórdia e a prosperidade do céu esteja sobre você, em nome de Jesus. Hoje de manhã nós tivemos ministrando a palavra aqui, começamos uma mensagem de Davi que eu quero continuar hoje, agora à noite. É muito importante você entender que Davi foi o único homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Ou seja, você imagina que tipo de coração você tem que ter, que tipo de mentalidade você precisa ter para Deus reconhecer que você pensa como Ele. Porque geralmente a nossa mentalidade é limitada. Geralmente na primeira dificuldade que vem na nossa vida a gente já quer desistir, a gente já acha que Deus nos abandonou, a gente quando está colhendo besteiras que fez, a gente aproveita e faz mais besteira só de raiva. Então dificilmente a gente pensa igual a Deus. A gente acha que Deus vai nos ensinar quando a gente estiver no topo do monte. Deus sempre ensina no vale, a gente tem dificuldade de entender que é nas dores, é nas dificuldades que a gente cresce. Porque o ser humano ele não quer se acostumar com a dor, ele não gosta da dor, então ele faz de tudo para fugir disso. A gente quer ir para o topo da montanha e esquece o quão difícil é subir uma montanha. Quanto você precisa de ar, quanto você precisa de preparação física. Então, ter um coração segundo o coração de Deus é muito complicado. É muito difícil, mas é possível, porque tudo que Deus coloca na sua palavra como referência é possível que eu e você vivamos. É difícil falar a verdade o tempo todo? É difícil falar a verdade o tempo todo? Muito difícil. Eu sei que tem muita gente espiritual aqui que fala, molinho para mim, pastor. Ah, muito difícil. É fácil você falar uma semana, 2 semanas, o tempo todo, a vida toda. Às vezes tem um negócio que você dá aquela mentirinha devagarzinho, vai te tirar de uma situação difícil. Então eu vou repetir. É difícil falar a verdade o tempo todo? Sim ou não é? Sim ou não? Sim ou não é? É quando eu quero que você afirme de qualquer jeito, né? É difícil, mas é possível? Ah, sim, aí sim, é possível. É possível. É difícil você ser uma pessoa que ora sem cessar, mas é possível? É possível. Então a maioria das coisas que são para nós são difíceis, mas são possíveis. E é quando a gente, ainda que viva na dificuldade, porque para tudo que é bom na vida você precisa passar por uma dificuldade. Por exemplo, se você quiser um corpo melhor, você vai ter que ter a dificuldade de treinar todo dia. E tem mais, hein? Se ficar 1 ano treinando todo dia e 2 semanas der uma relaxada boa, acabou o trabalho de 1 ano. É ou não é? Dieta. Pode levar 3 anos de dieta, dá mole 2 meses. Ou seja, é difícil treinar todo dia, mas é possível? É. Tudo que vai fazer a gente crescer é difícil, mas é? Então, quanto mais difícil parece a dificuldade, quanto mais disposição você tem para enfrentar aquilo, mais chances você tem de prosperar, de decolar os teus projetos, de se aproximar de Deus. É difícil viver em santidade? Vou explicar o que é santidade. Para quem é solteiro, não faz sexo. Para quem é casado, só olha a tua mulher, a mulher só olha o seu esposo. Não mente, não engana, não rouba, não pensa mal das pessoas, não inveja ninguém. Você vê o vizinho comprando um carro 10 vezes melhor que o teu e fala, glória a Deus, eu agradeço, Senhor, pela prosperidade dele. É difícil levar uma vida santa? Gente, o que está acontecendo com vocês hoje? É que está muito forte, o pessoal está tão impactado que não consegue dizer sim ou não. É muito difícil viver em santidade, mas é possível? É. Então Davi levou uma vida muito difícil, você vê isso em Salmos. Você vê o rei Davi falando, meu Deus,
meus ossos estão apodrecendo, minha alma está na lama. Senhor, apressa-te me a socorrer, meus inimigos estão contra mim. É só palavra depressiva, é só desgraça, é só coisa. Por quê? Apesar dele ser o rei, dele ser vitorioso, cada dia era um leão para matar, cada dia era uma dificuldade, cada dia era um sentimento negativo para morrer, para fazer morrer. A vida fácil nunca ensinou nada para ninguém. É por isso que a maioria dos herdeiros não conseguem tocar nem o que o pai já começou e deixou prontinho, eles acabam. Então, para você ter um coração como o de Davi, um coração segundo o coração de Deus, você vai ter que ser bom em lidar com o difícil. E tem várias coisas difíceis na vida, por exemplo, lidar com pessoas, muito difícil. Eu escrevi um livro chamado Especialista em Pessoas, se você não leu, leia esse livro. Lidar com pessoas é uma das maiores dificuldades da nossa existência. Você tem que perdoar quem te feriu e feriu de propósito. Quem te persegue, você tem que orar, diz a Bíblia. Quem fala mal de você, sabe o que a Bíblia fala? Fala bem dela. Ah, não, aí não, mas está escrito na Bíblia. Somente assim vocês serão chamados filhos do Deus vivo. É o final desse versículo. Ou seja, depois de Jesus falar assim, ó, perdoa teu inimigo, se ele tiver fome, dá de comer, se ele falar mal de você, fala bem, se ele te perseguir muito, você ora por ele, e só assim você será chamado filho de Deus vivo. Esse negócio, todo mundo é filho de Deus, é mentira. Filho de Deus é quem vive e cumpre a palavra. Os filhos de Deus às vezes não são perfeitos, mas são obedientes. Davi foi perfeito? Mas como é que ele, não sendo perfeito, foi um homem segundo o coração de Deus? Davi cometeu muitos erros e muitos pecados. O mais grave deles você conhece. Ele vê uma mulher, fica animadinho com ela, manda trazer. Davi tinha dezenas de concubinas, centenas. Tinha esposas, tinha tudo. Ele manda trazer aquela mulher que não era dele, que era de um outro do exército dele, um homem fiel a ele. Deita com ela, engravida e manda matar o inocente. Isso aconteceu há 3.000 anos atrás. Hoje em dia, em 2022, que está tudo liberado, é um escândalo. Tudo liberado, pode tudo. Não ia escândalo. Ia parar teu bairro se acontecesse teu bairro, não ia? Gente, você está sabendo, Dona Maria? Meu Deus. O homem estava no terraço, viu, mandou chamar a gente. Em pleno 2022 ia escandalizar, não ia? Imagina 3.000 anos atrás no Oriente Médio. Como é que pode um homem que errou desse nível ser um homem segundo o coração de Deus? É porque, conforme eu te ensinei, não é a perfeição, é a obediência. E a Bíblia diz que se você errar, se você pecar, o que você precisa fazer imediatamente? Se arrepender. E Davi se arrependeu. Então hoje nós vamos estudar algo muito complicado, que é o seguinte: à medida que você aproxima teu coração do coração de Deus, Deus vai te levantando. E à medida que você vai se levantando, os inimigos vão aumentando. E o nível de dificuldade vai crescendo muito. Tem muita gente que pede para Deus para crescer na vida e não tem a mínima ideia do que está pedindo. Esses dias um amigo meu falou: estou pagando um absurdo de imposto. Eu falei: quando você era pobre, o que você pedia para Deus? Me dá dinheiro, Senhor. Quando Deus dá, tem que pagar o imposto, não tem jeito. Tem gente reclamando do que Deus está dando, você não sabe que junto com a bênção vem responsabilidades? Então nós precisamos entender que chegou a hora, que chegou o momento de nós decidirmos quem queremos ser. Porque a maioria das coisas boas que você quer na vida, você precisa ser primeiro, para depois ter. Hoje, o mérito que eu tenho, a autoridade que eu tenho para falar, os resultados que eu tenho, vida financeira, vida familiar,
Tudo que eu tenho começou primeiro porque eu sou. Vou te dar um exemplo. 8 anos atrás, quando eu não tinha nada, eu já era o que eu sou. Onde eu estava, eu mentoreava pessoas. Onde eu tinha oportunidade, eu pregava. Ninguém queria me publicar, mas eu escrevia livros. Nenhuma editora queria me publicar. O primeiro livro que eu escrevi, eu levei numa editora. Um livro que talvez alguns de vocês já escreveram. Não foi o primeiro que eu escrevi, foi o primeiro que eu tentei publicar. 12 dias para atualizar sua vida. Alguém já leu esse livro? 3 pessoas. Gente, eu estou muito conhecido aqui em Niterói. 3 pessoas. Obrigado, gente. Por favor, seguranças, posicione-se, que eu acho que eu não vou conseguir sair daqui hoje. E aí eu levei o livro 12 dias para atualizar sua vida numa editora. A dona daquela editora pegou e jogou no lixo. Ela falou, nós não temos interesse de publicar. Eu falei, mas então devolve, que eu tinha mandado fazer um... Eu só tinha dinheiro para fazer aquele. Eu falei, moça, devolve, não joga... Eu preciso desse para ir em outros lugares. Eu sei de uma coisa. Não é fácil para ninguém. Você pode ver a pessoa postando no Instagram que ela está no topo da montanha, mas ninguém viu quando ela estava no vale, porque ninguém posta quando está no vale. Eu mesmo nunca fiz uma live brigando com a minha esposa, eu só posto quando a gente está bem. Quando a gente viaja de ônibus, eu não posto não, finge que não é comigo. Quando viaja de avião, eu posto. Partiu tal lugar. Só posto coisa boa. Eu sou assim, não sei você. Quando meus filhos estão bonitinhos desenhando, eu posto, olha que gracinha, gente. Tão obediente. Quando o bicho está pegando, estou arrancando cortina, atacando fogo na cozinha, eu não filmo não. Aí você vê a vida das pessoas no Instagram, no Facebook, não onde você vê, fala, gente, eu queria também estar no topo da montanha. Eu sei de uma coisa, que à medida que você decide aproximar o teu coração de Deus, Ele vai te levantando. E à medida que você vai sendo levantado, as dificuldades vão ficando maiores. Mas tem uma coisa, porque é difícil eu chegar e falar o seguinte, essa coisa aponta teu destino. Quem gostaria de entender o seu futuro, de saber qual é o futuro? Tem muitas coisas que apontam o futuro, mas a gente não pode dar certeza de nada. Apenas uma coisa na Bíblia a gente consegue provar. Se isso aqui acontecer, é uma indicação de futuro. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Abre sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 5. Tudo que Saul ordenava fazer, Davi fazia com tanta... que era pastorzinho de ovelhas, que foi obedecer o pai, levando pão para os seus irmãos e queijo para os comandantes numa guerra, aproveitou para não perder a viagem e derrubou um gigante. Ficou famoso em Israel. Saul traz ele para perto, porque todo mundo que dá resultado é chamado pelos reis. Esse dia veio feliz falar comigo assim, Tiago, eu vou sair da minha igreja, estou há 20 anos lá e ninguém me dá oportunidade. Eu falei, com certeza você é ruim. Você não me conhece? Não conheço, mas é impossível uma pessoa que dá resultado não ter chance. Eu duvido. Eu falei, qual é a oportunidade que você quer na sua igreja, amado? Eu queria pregar. Canal de YouTube, teu pastor está proibindo você fazer? Não. Praça, ele está proibindo você de pregar? Não, ele só não quer dar o púlpito, né? Duvido você botar 1000 pessoas numa praça te escutando, 1 milhão de pessoas te assistindo no YouTube, ele não te dá o púlpito. É que você não tem coragem nem de pregar lá, que é tudo prontinho. Não sei se eu entrego tudo hoje, não sei. Eu vou entregar. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse. Aqui na minha versão, na King James diz, e ele se portava com sabedoria. Na versão de vocês aí que está no telão diz, com habilidade. E Saul lhe deu um posto elevado no exército.
Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Vou te fazer uma pergunta. Quem fez de Davi um líder em Israel? Você acabou de ler, tá? Só dar uma dica aqui, dos universitários. Você acabou de ler. Saul. Saul chama, porque ele deu resultado, matou um problema que ninguém conseguia matar, que era Golias, 40 dias dando problema. Davi foi lá e resolveu. Quem resolve problema assume cargos altos. Enquanto você está fugindo de problema, quem está prosperando na vida está resolvendo problemas. Todo mundo que foge de problema vira um fugitivo sem resultado. Quem encara e os vence, decola na vida. Alguém aqui tem smartphone? Provavelmente você tem, porque aquele Nokia não existe mais. Então, se você tem um telefone, geralmente é smartphone. Mas falando do iPhone, o Steve Jobs, quando o inventou, ficou bilionário. E por que você compra um smartphone? Você vai na loja e fala assim, estou doido para fazer esse homem mais rico. Vou enriquecer esse homem. Me dá aí 10 mil reais, né? O iPhone eu quero. Me dá um, que eu vou ajudá-lo. Ele está precisando. Gente, ele só tem 500 bilhões, não é muito, eu preciso ajudar. É isso que você pensa? Não, você fala, eu vou resolver o meu problema. Eu quero ter um bom celular, eu quero ter um WhatsApp que funcione, eu quero ter rede social, eu quero ter uma câmera boa para fazer minhas fotos. Porque vai resolver o teu problema, você dá dinheiro para o Steve Jobs. Porque se fosse para resolver o problema dele, você não comprava. Então ele ficou bilionário porque ele resolveu o teu problema. Davi subiu na vida porque resolveu o problema de Saul. Aparece na história. O desconhecido fica famoso de um dia para o outro. O próprio Saul o convida e o coloca num posto elevado no exército de Israel. Eu quero lembrar para vocês que no dia da batalha de Golias, os irmãos de Davi tentaram reduzi-lo, foram sarcásticos com ele. O que você está fazendo aqui? Você só veio ver, você quer só saber da fofoca do que está acontecendo aqui, Davi? O que eu fiz dessa vez? Quando ele fala dessa vez, ele mostra que aquilo era uma violência constante dos irmãos. Um dia depois, Saul coloca como líder do exército, ou seja, os irmãos dele viram funcionários, viram subordinados de Davi. Muita gente que caçoa de você hoje, até de perto, às vezes até da família, não tem ideia que um dia depois eles vão ter que se subordinar ao que vem de você. É por isso que nós temos que tratar todas as pessoas muito bem, sem fazer acepção de pessoas. A Bíblia nos dá toda a orientação para a gente viver bem na terra, para a gente prosperar na terra. É porque a gente quebra o que está escrito que a gente vive mal. No versículo 6 diz assim: e sucedeu, quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão. Davi cantou essa música? Davi disse que ele matou 10 milhares? Davi fez alguma coisa contra Saul? Mas porque as pessoas reconheceram quem Davi estava se tornando, Saul começou a ficar com inveja. Esses dias uma pessoa me escreveu e falou assim: olá Tiago, eu preciso te pedir perdão. Eu nunca vi a pessoa na vida. Eu falei: claro, te perdoo, não sei nem o que é. Porque eu estou há 2 anos contra você, falando mal de você. As pessoas me mandavam seus vídeos no WhatsApp e falavam: para de mandar desse demoniado, eu não quero. Eu falei: mas o que eu te fiz? Ela: na verdade eu nunca nem te escutei, é que as pessoas me mandavam muito vídeo seu, eu comecei a ficar com raiva de você. Eu falei: é forte. Tem um nível de ódio que você não precisa nem fazer nada, a pessoa já nasce com raiva. A pessoa escutou falar muito de mim e começou a ficar com raiva. Porque quando as pessoas começam a levantar muito o nome de alguém, quem gostaria de estar naquela posição começa a ficar incomodado.
Ainda mais quando essa pessoa que Deus está levantando não tem qualificações, não tem pedigree, não é filho de ninguém, veio de um bairro que ninguém conhece, não fez faculdade. Ainda mais quando essa pessoa não deveria estar sendo levantada, mas Deus escolheu. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que falta para ele, senão meu trono? O que falta para ele, se não tomar o meu reino? Isso foi logo no início da vida de Davi. Repete uma coisa comigo, ó. O tamanho do seu inimigo. Tem que ser mais forte. O tamanho do seu inimigo revela o tamanho do seu destino. Davi tocava harpa? Sim ou não? Davi tocava harpa no palácio? Sim. No palácio tem equipe de música que toca para o rei? Tem. O chefe de música queria matar Davi? Davi cuidava de ovelhas? Quantos pastores de ovelha tinha em Israel? Alguém quis matar Davi? Porque quem quer te matar é quem já viu o seu destino. Quem queria matar Davi era o rei. Não era o pastorzinho de ovelha, não era chefe de música, era o rei, porque o destino de Davi era ser... O tamanho do seu inimigo revela biblicamente para onde você está indo. Uma vez uma pessoa me procurou e falou: Tiago, eu moro numa cidade pequena, eu preciso de ajuda, eu sou uma professora de escola pública, eu nunca fiz nada contra ninguém, e o prefeito da cidade resolveu me perseguir, e tem 2 anos que esse homem não sai do meu pé. Fala mal de mim, tenta me tirar do cargo e faz não sei o que. Eu falei: eu sei por quê. É pelo mesmo motivo que Saul queria matar Davi logo no início da vida. Os nossos inimigos enxergam mais na gente do que a gente mesmo sobre nós. Sabe o que aconteceu com ela? 2 mandatos depois virou a prefeita da cidade. Aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, nunca ousou no seu coração pensar em ser rei. Tem coisas que você não pensa, teu inimigo vai te obrigar a tomar. Tem coisas que para você não morrer você vai ter que fazer, e justamente esse vai ser o seu destino. Quem aqui já assistiu Café com Destino? Com animação. Amém. Quem acha o Café com Destino uma bênção? Amém. Glória a Deus. Sabe por que eu comecei o Café com Destino? Porque eu comecei a ser perseguido por uma pessoa. E num nível tão alto de perseguição, que eu falei: Janine, toda vez que o diabo, falei para minha esposa, toda vez que o diabo se levantar contra a minha vida nesse nível, eu vou trabalhar o dobro para Deus. Eu vou começar a fazer uma live diária. E acordei todo dia. Eu comecei às 6h57 da manhã, agora é 7h57 para eu poder dormir um pouco mais. Eu estou há 2 anos acordando 6 horas da manhã e 6h57 eu já estava ao vivo lá no escritório, hoje 7h57, porque simplesmente o inimigo se levantou contra mim. As coisas mais extraordinárias que você vai fazer e vai tomar posse, não vai vir do teu coração. Deus vai mandar alguém te expulsar para esse negócio. Teve gente que para abrir o próprio negócio teve que ser expulso da empresa que estava. Senão não teria coragem de fazer não. Aí Deus, tem que mandar ele embora, porque ele não entendeu que chegou a hora de ser dono. Davi não queria ser rei, não pensou em ser rei. E deixa eu te falar uma coisa. Samuel ungiu sim, mas lê a Bíblia aí. Não diz que Samuel falou que ia ser rei. A gente sabe, porque a gente lê a Bíblia, então a gente sabe que aquilo foi a unção para ele ser rei. Mas ele não falou para Davi que ele seria rei. Davi não tinha nenhuma pretensão. Ele era um plebeu, pastorzinho de ovelha, sem credenciais.
Ele não queria ser rei, ele não pensava em ser rei. Mas o rei começou a persegui-lo. E quando alguém muito grande começa a te perseguir, todo mundo que segue essa pessoa começa a te olhar. O que Saul fez? Jogou a audiência dele do Instagram, do YouTube, para o Davi. Todo mundo que assistia a Saul começou a assistir Davi também. O que é isso? Que é esse menino? E aí Israel começou a conhecer Davi não só porque ele tinha matado Golias, não só porque ele fazia as entradas militares e as mulheres gritavam o nome dele, mas agora porque o rei de Israel, o homem mais famoso e mais forte de Israel, estava contra ele. Então o nome de Davi foi soprado em Israel. E é na dificuldade que você mostra quem você é. Vou repetir o que eu falei no início: para você ter alguma coisa, primeiro você precisa ser. Hoje de manhã eu falei sobre a caverna de Adulão. Davi, então, fugindo de Saul, vai primeiro para os filisteus. Os filisteus reconhecem ele e falam: você já matou muitos dos nossos. Ele dá uma de maluco, finge que está babando, arranhando parede e foge para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, 400 homens endividados, marginalizados, amargurados se reúnem ali. Em vez de ele reclamar, em vez de falar: Deus me abandonou, ele treina aqueles homens. E dali começa uma série de perseguição. Saul descobriu onde ele estava, ia atrás. Davi se escondia no deserto de Engedi, Saul ia atrás. No deserto de Engedi, ele já tinha treinado os 400 de Adulão. Ele começa a escrever salmos. Davi, no meio das perseguições, produzia. Você chora e fica em depressão. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele aproveitava: já que eu estou triste, eu vou escrever um salmo para as pessoas entenderem que na tristeza o Senhor nos resgata da lama. Por 2 vezes, o homem que queria matá-lo, Saul, esteve na mão de Davi. Por 2 vezes, Davi entra no acampamento e encontra Saul. Uma vez ele entra no acampamento e encontra Saul dormindo, e outra vez Saul entra para ir no banheiro dentro da caverna que Davi estava escondido. Por 2 vezes Deus coloca Saul na mão de Davi. Todo mundo fala assim: Davi, glória a Deus. Olha o que os valentes de Davi falaram: glória a Deus. Eles começam o versículo assim: porque hoje o teu Deus entregou o teu inimigo nas tuas. Que palavra bonita. Pena que isso ia quebrar um princípio. E tem muita gente que está do teu lado, que usa a Bíblia para fazer você quebrar um princípio. Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, ao invés de pensar na possibilidade de acabar com o problema dele, porque se ele mata Saul, acabou o problema. Ele volta a dormir em casa, volta a ser honrado em Israel, toma até o trono. Mas Saul não queria o trono. Desculpa, Davi não queria o trono. Obrigado por vocês. Eu fiz o teste para ver se vocês estavam ligados. Davi não queria o trono. A maioria das coisas que é o teu destino você nem quer. É tão grande para você que você nem imagina. Fala: não, isso não é possível. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus lá em Isaías são muito maiores que os teus. Você nem imagina o que Deus tem preparado para quem o ama. Davi não tinha nem ousadia de imaginar isso. Às vezes ele queria só... Já pensou ser capitão do exército, ganhar um saláriozinho, gente? Já tá bom pra caramba, eu era pastorzinho de ovelha. Já vou ser chefe dos meus irmãos, já estou tirando onda, tá bom. Ele nem imaginava que ele ia chegar no topo, do topo da montanha. Ele nem imaginava que ele seria o escritor de salmos, o pastor de Israel. O homem que mais venceu batalhas na história da nação de Deus. Davi nem queria ser rei, mas o rei queria matá-lo. E sem motivo. E pelas 2 vezes que ele teve o rei na mão, ele não tocou e fez a seguinte pergunta. Abissai, um dos seus valentes, disse: olha, mais uma vez Deus entregou Saul na tua mão, deixa que eu mesmo mato, para você nem sujar a mão, e eu, fica tranquilo, que eu vou cravar a lança de uma vez para ele nem sentir dor, você fica tranquilo. Davi fez uma pergunta para Abissai: Abissai, você conhece a Bíblia, né? Conhece a palavra? Conheço. Você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar inocente? Quando alguém tentar usar a palavra para fazer você quebrar um princípio, você tem que se caber mais da palavra do que essa pessoa para confrontar com a mesma palavra. Como Jesus no deserto contra Satanás. Então Davi, no tempo todo,
fugia de quebrar princípios, porque se o destino é teu, você não vai precisar fazer nada errado para chegar lá. Se o destino é teu, se Deus traçou esse destino para você, você não vai precisar quebrar nenhum princípio para chegar lá. Deixa eu te dar uma notícia melhor ainda. Se o destino é teu, você não vai morrer no meio do caminho. Não vai perecer no meio do caminho. Não vai esmurecer. Não vai cair. Deus vai te sustentar até o destino final. Deus vai te sustentar até você chegar onde Ele separou para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. Davi continua avançando. Debaixo de perseguição, mais homens vão se juntando a ele. No momento de mais pressão é quando a gente mais cresce. No momento de pressão é quando a gente libera o que tem de mais valor. O azeite mais caro é fruto da maior pressão na azeitona. Então quem está procurando vida boa, mal sabe que isso é o que mais te paralisa. Como é que pode Davi, depois de ser rei, continuar escrevendo? Porque Salmos ele começa ali nessa perseguição, mas escreve até os últimos dias da sua vida. Ele continua falando: meu Deus, meus ossos, Senhor, os meus inimigos querem me sufocar, Senhor. Porque quem está perto de Deus continua sempre crescendo. E quando você continua crescendo, você sempre tem novos inimigos, sempre tem novos problemas. Então cuidado com o que você pede a Deus, porque junto com o que você está pedindo vai vir a dificuldade daquilo que você pediu. É tipo videogame, não sei quem lembra de videogame. Na minha época, você passava de fase, o chefão ficava mais difícil na próxima fase. Lembra dos videogames? Não sei como é que está hoje, faz tempo que eu só jogo FIFA hoje. Antigamente jogava aqueles de fases, de luta, que você passava para a próxima fase, lembra? Aí tinha um chefão no final da fase, ficava mais difícil. Assim é na nossa vida. Só que por mais que o chefão fique mais difícil, agora você tem mais experiência, você o derruba com mais facilidade, apesar de ser mais difícil. Então Deus vai te colocando nas perseguições da vida para você ter mais habilidade, como nós lemos no versículo, que Davi tinha habilidade, Davi tinha sabedoria para fazer as entradas e saídas militares em Israel. Tudo que você está passando hoje é um treinamento para você lidar muito bem com a dificuldade do próximo nível, mas também você vai ter o bônus do próximo nível. Seu título vai mudar, sua casa vai melhorar, a sua vida financeira muda, seu casamento cresce, as coisas prosperam. Davi crescia no meio da pressão, ele juntava mais exército no meio da pressão, ele escrevia salmos no meio da pressão, ele fez tudo isso no meio da dificuldade. Enquanto estava todo mundo desesperado, Davi estava construindo um reino sem ser rei, porque antes de ter o reino, ele era rei. Davi nunca pediu para se virar rei, nunca conspirou para virar rei, mas quando Saul morre, a Bíblia diz que os líderes das 12 tribos se reuniram. E unânimes pegam uma coroa, vão a Hebrom e colocam na cabeça de Davi. Aquilo que ele nunca procurou, mas tentaram tirar dele. Aquele que ele nunca pediu, mas tentaram tirar. Veio de qualquer jeito para a cabeça dele. E ele começa a governar sobre Israel. Tem coisa que você não tem nem ousadia para sonhar que é teu. E ainda assim tem inimigo tentando tirar o que você nem desejou tanto. Então preste muita atenção com os ataques desproporcionais que vêm sobre a sua vida. Gente, eu sou tão pequeno, o fulano está me atacando. Opa! É uma das poucas certezas bíblicas sobre destino. O que esse fulano faz? Ele tem uma grande empresa. Pode preparar, você vai ser um grande empresário. E ele é um grande líder, ele é um grande pregador. Prepara, você vai ser um grande pregador. Ele é o rei, ele é o presidente, você vai ser um grande presidente. Porque as pessoas que já são, conseguem reconhecer quem está se tornando. Quem está se tornando não consegue reconhecer porque ele não tem ideia de como é. Mas quem já é sabe exatamente, olha, esse aqui pode tomar Israel. Davi era
era só um garoto, ele não sabia o que era necessário para ser rei. Mas Saul, quando olha para ele, sendo rei, fala, ele é admirado pelo povo. Ele é valente nas guerras. O Senhor está com ele. Ele tem sabedoria e habilidade. Esse menino pode ser o rei. O meu filho, que é meu filho, não consegue fazer o que esse menino faz. Vou matá-lo então para garantir o meu. Seus inimigos se levantam contra você porque eles reconheceram o que você está se tornando. E toda vez que você querer ter uma coisa sem se tornar aquilo primeiro, você vai perder, você vai ser de mentira. Hoje eu tenho frutos de ser um pregador, de ser um mentor, de ser fundador de um instituto de treinamento, muitos frutos com isso. Mas antes de ter, eu era. Sempre fui um treinador de pessoas, sempre mentoreei pessoas, sempre preguei para 10 pessoas ou para 11, não importa. E quando você é, você começa a ter. E quando você é e tem, você nunca mais perde. Quando você vê uma pessoa que tem e perde, é porque ela não era, ela só tinha. Aí perde. Você viu uma pessoa que tem um casamento e perde? É porque ela tinha um casamento, mas não era marido de verdade. Não era esposa de verdade. Já viu uma pessoa que teve dinheiro e perde? Ela não era um empresário de verdade, é um fanfarrão que acertou num negócio e saiu gastando com tudo depois. Porque quem é, tem e não perde. Espero que esse silêncio seja de reflexão. Deus te achou aí, né? Davi se tornou rei de Israel e teve a glória do povo. E a glória de Deus veio sobre a vida dele, porque ele era rei antes de se tornar rei. O povo já o seguia antes de ser nomeado rei. O povo pagava o preço por ele antes dele receber o título. As pessoas o seguiam, gritavam o seu nome, o admiravam. Falavam, meu Deus, o rei se levantou contra ele, ninguém consegue matá-lo e ele, quando tem oportunidade, também não mata. Esse é um homem que eu quero seguir, um homem de misericórdia, um homem de princípios, um homem valente. No meio da dificuldade, as pessoas começam a descobrir quem você é de verdade. Vou te ensinar uma coisa aqui que eu não costumo ensinar em público. Geralmente eu falo isso com meus mentorados, mas eu quero te ensinar uma coisa muito poderosa que tem a ver com a vida de Davi. Nunca confie em alguém sem brigar com essa pessoa primeiro. É isso mesmo que você escutou. Quando você briga com uma pessoa, você conhece quem ela é. Ali você pode tirar suas conclusões. Todas as pessoas que estão à minha volta hoje, em cargos de confiança, na casa de destino, no meu ministério ou na minha empresa, no Instituto Destiny, eu briguei muito com elas. Hoje o cargo de maior confiança está na mão de uma pessoa que eu mandei ela embora 2 vezes para ver como ela ia reagir. Se ela ia me processar, se ela ia falar mal de mim, só para ver. Ela não tinha motivo para mandar. Eu falei, estou te mandando embora. E mandei feio. Falei assim, não quero mais você aqui. O que eu fiz? Você não precisa fazer nada, eu não quero mais. Foi assim que eu mandei ele embora. 2 dias depois ele volta na minha casa e fala, Tiago, eu posso então ser voluntário porque eu não consigo ficar fora desse projeto, desse propósito? Eu falei, pode voltar a trabalhar, irmão. E tem gente que só está debaixo de um teste e já está processando, já está falando mal, já está espalhando. Vou contar uma coisa aqui. Quando eu era adolescente, eu namorava uma menina. E um dia, namorei um tempo essa menina. E eu decidi desmanchar com ela para fazer. Sabe aquele ciúminho que você quer fazer? De vou desmanchar. Estava muito bem o namoro. Eu falei, vou desmanchar para dar aquela emoção. E a pessoa voltar pedindo, sabe? Já aconteceu contigo? Era uma sexta-feira, eu cheguei para ela e falei assim, não quero mais. Ela, o que houve? Eu falei, não quero. A gente já está morando muito tempo, não sei se eu gosto e tal. Ela chorou, tá bom. Domingo ela estava namorando outro rapaz. Eu falei, Deus, é livramento ou o que é? De vez em quando eu pego uma foto assim de algo que eu estou fazendo, mando lá para ela. Que glória a Deus que Deus fez na minha vida. Tô brincando, não faço isso não. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Porque é impressionante aqui, é quando tem um problema que você vai descobrir o coração da pessoa. Para ela arranjar um namorado 2 dias depois, porque ela não queria mesmo comigo também. Foi livramento, se a pessoa tivesse casado. Na primeira briga de casado, ela ia embora. Quando
Israel começou a olhar Davi sendo perseguido. E como Davi reagia à perseguição, Israel começou mais do que a amar, começou a ser devoto de Davi. A Bíblia diz que Davi era a lâmpada de Israel. O povo conheceu Davi, não foi sentado num trono, não. O povo conheceu Davi fugindo nos desertos. Deus te trouxe até aqui, porque quanto mais o teu coração se transformar num coração segundo o coração de Deus, mais Ele vai te levantar, mas também vai vir as dificuldades da etapa. Virão os problemas da etapa, virão as perseguições da etapa. E a pergunta é se você realmente quer o que você está sonhando, o que você está tanto querendo, ou se você vai deixar Deus conduzir o seu destino. Muita gente fica frustrada quando me pergunta: Tiago, qual é o seu sonho? Eu respondo: não tenho. Não tenho. Como assim não tenho um sonho? Não tenho, eu tenho objetivos. Tenho objetivo, gostaria de que meus filhos tivessem uma experiência no exterior, gostaria de ter um objetivo. Sonho, por quê? Porque eu deixo isso na mão de Deus. Falo: Deus, sonha por mim. Porque se eu sonhar muito alto, não vai chegar no estrado dos teus pés. Agora, sonha por mim e coloca esse sonho aqui, ó. Que eu prometo dar até o último dia da minha vida para realizar. E eu não vou parar no meio das dificuldades. E se alguém me perseguir, eu vou saber que é para lá que eu tenho que ir. Quem está me perseguindo é o fulano. O que ele faz? Faz tal coisa, aquilo que eu quero me tornar agora. Vamos lá. Porque não tem jeito. Quando Deus aponta um destino, ninguém consegue tomar de você. Quando Deus separa um trono para você, ninguém consegue sentar na sua frente. Então eu vou te falar uma coisa: nunca lute pelo que não é teu, porque você só vai lutar e Deus não vai deixar você tomar. O que não é teu, você não toma. Agora, o que é teu, ninguém tira também. Ninguém consegue tomar o que Deus já destinou para você. Não sei se eu conto ou não. 2016, eu recebi uma palavra de Deus. Eu fui até Guatemala, comecei a me aproximar do pastor Cachiluna, que hoje é um dos mentores que eu tenho. E ele me deu uma palavra e falou: rapaz, você precisa ter uma igreja. Eu falei: não tenho esse chamado. Ele falou: mas você tem que ter algo físico para ministrar as pessoas. Como é que você vai ficar falando só na internet? Eu falei: mas a igreja não tem esse chamado. E aí, depois de 3 dias conversando com ele na casa dele, ele falou assim: já sei, por que você não começa uma conferência? Que é mesmo sendo uma vez por ano, um lugar físico que você dá destino às pessoas, você dá uma palavra, você treina. Eu falei: vou ver e tal, muito problema fazer conferência e tal. Deixei para lá. Ele falou, ele soltou uma palavra sobre a minha vida, eu deixei para lá. Fevereiro de 2017, uma pessoa começou a me perseguir. Já é outra pessoa, fui perseguido várias vezes, isso. É outra pessoa já. Persegui. Mas persegui assim. Ele descobria que eu vinha pregar aqui, ele ligava para o pastor da igreja e falava assim: você vai levar esse cara aí? Você sabia que ele quebrou? Você sabia que esse cara aí não tinha cheque devolvido? O meu testemunho, ele queria me queimar com o meu testemunho. Eu falei: jovem, esse testemunho já é meu. Eu já conto. Eu nunca vi alguém tentar queimar os outros com o testemunho dos outros. Que a gente lembra, mais de 30 vezes ele fez isso. Em lugares que eu ia, ele ligava antes e tentava impedir de eu ir. E eu falei: o que esse moço faz? E aí um rapaz que trabalha comigo falou assim: cara, ele tem uma grande conferência de líderes. Eu falei: aquela palavra do Cachiluna faz sentido agora. Eu vou montar uma conferência chamada Conferência Destino. Tinha 10 mil pessoas no ano passado na Conferência Destino. Começou com uma perseguição. Café com Destino começou com uma perseguição. Eu tenho que ser sincero para vocês: nem tudo vai ser um anjo aparecendo dizendo: filhinha. Às vezes vai ser no tranco e barranco, de perseguição e problema e não sei o que eu tenho que fazer, senão eu morro. Se eu ficar parado, vão me destruir. E é justamente nesse momento que você começa a depender mais de Deus.
Você ora mais quando está mal ou quando está bem? Lógico. Faz campanha de oração, ora 2 da manhã, faz jejum. Nem sente fome. Quando está mal, nem sente fome. Jejum 24 horas. Quando está bem para jejuar, café da manhã é difícil. Ai, meu Deus, que fome. Ai, não estou aguentando, vou ter que comer. Claro, tem de tudo ali para comer. É quando está mal que você consegue se aproximar de Deus. Então, quando Deus quer te entregar uma revelação muito forte, Ele te coloca numa posição sensível. Quando Deus quer te revelar algo muito forte, quando Deus quer te entregar um destino, Ele te coloca numa posição sensível, para você poder escutar o que Ele está falando. Se deixar só você com o carrão que você quer ter, com a casa, com isso, com aquilo, com a vitória, com a empresa, não sei o que, você nunca escuta. Vai estar tão ocupado curtindo, que não escuta. Por isso a vida do crente é feita de montanhas e vales. Você sobe. Deus te coloca no topo da montanha, mas Ele também te treina no vale. A vida de Davi foi assim o tempo todo. Ele já era rei, já era consagrado como o maior de Israel. E teve que fugir descalço, porque o próprio filho, depois de ter relações sexuais com as suas esposas, no terraço de Israel, com as suas concubinas, no terraço de Israel, para todo mundo ver, tentou matá-lo e teve que fugir de Israel. Aí ele foi para o vale de novo. O grande rei de Israel, Davi, foi para o vale de novo. E quando ele fugia, um parente de Saul ficou gritando: seu endemoniado, o que você está fazendo é porque você tocou no sangue de Saul, bem feito. E todo mundo: quer que eu mate? Davi quer que eu vá lá matar esse homem? Ele falou: não, deixa ele falar. Olha a situação que a gente está em condição de matar alguém. O tempo todo Davi tinha o coração quebrantado. O tempo todo Davi não aceitava a injustiça. Ele não deixava que ninguém fizesse justiça por ele. Quando Saul morreu, assumiu Isbosete, o filho de Davi, o filho de Saul, um servo de Davi maluco foi lá e matou o cara, cortou a cabeça dele. Trouxe para Davi todo feliz: aqui, Davi, matei teu outro inimigo. Davi já foi tirando a espada. Quem mandou você tocar num príncipe? Quem mandou você quebrar um princípio de autoridade? Você acha que eu preciso matar alguém para tomar? Se é meu, Deus vai me dar. E matou todos os homens que fizeram isso. Você nunca vai precisar sujar suas mãos para poder tomar algo que já é teu. E eu encerro dizendo: queria saber se continuava ou não. Que bom. Eu vou encerrar, hein? Vocês estão engraçadinhos agora, né? No início estava todo mundo calado, agora estão ficando engraçadinhos. Mas presta atenção numa coisa. Sabe como é que Davi morreu? Velho. Quando a banda chega é porque está na hora mesmo, gente. Velho, farto de dias, podre de rico, abençoado, com a sua família em volta e com um sucessor preparado para o trono. Porque quem anda segundo o coração de Deus, a vida é montanha e vale, mas o fim é melhor do que o começo. O fim será melhor do que o começo. O teu fim será melhor do que o começo. Aqueles que creem ficam de pé. O teu fim vai ser melhor do que o começo. O começo está difícil, o meio está meio perseguição, está meio vale, mas o teu fim será melhor do que o começo. Os teus filhos vão começar da onde você terminou. Teus filhos não vão passar porque vocês passaram. Salomão não teve que matar ninguém, porque Davi já tinha feito todo o serviço. Salomão não começou do zero, começou da onde Davi parou. Porque Davi foi um homem de guerra, Salomão não precisou se preocupar com isso, e porque teve paz, construiu um templo em adoração a Deus, porque é muito difícil você construir um templo de adoração estando em guerra. Há tempo para tudo debaixo do sol, diz a palavra. Se é tempo de guerra, guerreia, mas se é tempo de paz, descansa. Se é tempo de rir, ria muito. Eu sempre falo isso. Dias felizes são raros. É aquele dia que você não tem nenhum problema para resolver, que você está uma maravilha em casa, dinheiro está no bolso. Nesse dia,
Vai para o melhor restaurante que você puder, curte muito, ri muito, porque na outra semana vai vir uma dificuldade, vai vir uma situação difícil, aí é tempo de chorar, é tempo de correr atrás de problema. Mas se você tiver uma temporada boa, aproveite muito também, porque a vida é feita de fases. Davi sabia celebrar, comia do melhor, tinha a maior adega de Israel, tinha cavalos, tinha tudo. Mas em tempo de guerra ele dormia na barraca com todo mundo e ia para a guerra. Tem gente que não sabe aproveitar as fases da vida. E Davi virou o maior rei de Israel, sem nunca ter sonhado com isso. O que você realmente é bom em fazer, você nem sabe o que é, só Deus já te viu no futuro e sabe exatamente o que Ele já vai te entregar. Davi era bom de lidar com ovelha, era até bom de matar, mas ele não era bom em governar, não tem nenhuma referência que dizia que ele era bom em governar. Ele não tinha pretensões disso. Mas quando Deus conhece teu coração, Ele te coloca em lugares muito altos, onde o teu coração será necessário. Sabe por quê? O protocolo você aprende. O coração é difícil mudar. Deus está procurando corações. Gente habilidosa tem muito. Gente que sabe fazer tem muito. Mas Deus está procurando um coração quebrantado e contrito que Ele mesmo não consegue resistir. E nessa noite, Deus vai começar a mostrar para você que perseguições e problemas que você passou, na verdade eram apontamentos de destino. Seus problemas são um Waze, um Google Maps para o seu destino. As coisas que mais deram certo na minha vida, eu nunca nem sonhei, porque era alto demais para mim. Vou contar só mais um testemunho. Hoje eu todos os testemunhos. Aí eu recebi a palavra em 2016 que eu tinha que fazer a conferência de destino. Forte, hein? Eu estou vendo a hora de ser uma fumaça aqui. Eu falei, gente, não sei se é a nuvem de glória, se é a discoteca. Recebi a palavra para fazer a conferência de destino. Mas não tive coragem debaixo da palavra. Quando eu recebi a perseguição, tive coragem. Aí fiz. Só que eu tinha medo. É possível ter fé e medo ao mesmo tempo? Claro! Pedro vem, ele teve fé para dar o passo, mas estava com medo e afundou. Muita gente tem fé e medo ao mesmo tempo. Você perde a fé quando você tem fé, medo e dúvida ao mesmo tempo. Aí a fé vai embora de vez. Enquanto é só o medo, você continua avançando. A dúvida que rouba tudo. Aí o que eu fiz? Debaixo de uma palavra, debaixo de perseguição, vou começar a fazer essa conferência. Peguei o melhor lugar que podia, que cabiam 900 pessoas, que era o mais baratinho. E falei, aqui vai ser a conferência de destino. Comecei a programar tudo. Liguei para o pastor Cássio Luna, é um homem muito difícil de acessar. Hoje em dia somos amigos, mas naquela época era muito complicado. Falei, pastor, só vou fazer se você vier. Insisti, mandei, e prometi isso, aquilo. E pai, ele aceitou. Falei, glória a Deus. Um mês antes da conferência, o dono do galpão que eu tinha alugado vendeu o galpão e não podia mais fazer o evento lá. Um mês antes, 900 ingressos vendidos. Cássio Luna confirmado. Eu falei, meu Deus, como eu vou resolver esse problema? Fui para o shopping desorientado. Fui procurar um lugar para tomar café desorientado. Escutei um moço que falou assim, o Thiago? Opa, você está bem? Você está pálido? Eu falei, rapaz, eu estou com um problema. A conferência está chegando e eu comecei a contar minha vida para um cara que eu nunca vi, gente. Quase que abracei. Ele dá um abraço aqui, amigo. O desespero estava tão grande. Esse cara é meu amigo hoje. Meu amigo. Na época a gente não se conhecia. E ele falou assim, não, rapaz, vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo? Você não sabe da minha vida? Como é que vai? Eu falei, como é que eu vou conseguir um lugar para 900 pessoas? Aí ele falou, olha, eu não sei se tem vaga, mas eu trabalho na prefeitura da cidade, eu vou ligar para saber se o ginásio da cidade está livre. Se tiver livre, é um sinal para a gente correr atrás. Eu falei, um mês? Ele falou, vamos ver. Ligou, o ginásio está livre? Tá? Está livre, viu? Eu falei, tá bom. Desligou. Eu falei, só uma pergunta, quantas pessoas cabem lá? Ele, 6.000. Eu falei, jovem, aí não adianta. Não, você está glorificando por quê, gente? Só tinha 900. Tem gente que não entende, o testemunho glorifica, gente.
entendendo nada, aplausos. Calma. Aí eu falei, meu filho, como é que eu vou fazer uma conferência num lugar de 6.000 pessoas se eu só tenho 900, falta 30 dias? Ele falou, ué, você não é pastor, não tem fé não? Aí eu falei, rapaz. Eu falei, claro, rapaz. Sou homem de oração. 30 dias depois, com um ginásio abarrotado, nós fizemos a primeira conferência de destino. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus te dá o sonho, Deus te dá, você ainda continua pensando pequeno. Ele falou, vou ter que quebrar o cara para mostrar que é maior, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração deles o que eu tenho preparado. Que Deus te abençoe, que Deus prospere tua vida, que a paz e a prosperidade do céu caia sobre a igreja, caia sobre a tua família, em nome de Jesus. Paz e prosperidade.